Olá! Hoje a gente vai investigar uma das perguntas mais fundamentais da psicologia. Afinal de contas, o que é inteligência? Será que ela é algo que mora nos nossos neurônios ou é só uma forma de falar? Bom, vamos direto ao ponto. A pergunta central que guia toda essa nossa análise é essa. Quando a gente fala que alguém é inteligente, estamos descrevendo uma propriedade biológica de verdade, tipo a cor do cabelo, ou estamos só usando um rótulo para um monte de comportamentos que a gente acha úteis? Esse é o mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. Bem no coração desse mistério existe um debate científico enorme. De um lado, tem a galera que acha que inteligência é uma construção social. Do outro, a visão de que é uma realidade biológica, algo que a gente poderia, em teoria, medir lá no cérebro. E aqui a gente vê os dois lados da moeda. Para psicólogos como Howie, por exemplo, dizer que uma criança vai bem na escola porque é inteligente não explica nada. É um raciocínio circular. A inteligência, para ele, é só o nosso jeito de descrever o bom desempenho dela. Mas, para outros, como Galton e Hebb, a habilidade geral, o famoso fator G, é um reflexo do poder de processamento do nosso hardware biológico. É algo real, sabe? Ok, se a inteligência é biológica, ela tem que deixar algum rastro. E a primeira pista, a mais óbvia que os cientistas foram procurar, foi a velocidade. Será que um cérebro mais inteligente é simplesmente um cérebro mais rápido? O jeito mais direto de testar essa ideia é com a tal da velocidade de condução nervosa. A lógica é bem simples. Os pesquisadores estimulam um nervo num ponto e medem quanto tempo o sinal elétrico leva para chegar em outro. É basicamente como cronometrar um corredor de 100 metros rasos, só que em escala neural. E olha, no começo, os resultados pareciam muito promissores. Estudos como o de Vernon e Mori encontraram correlações bem significativas. Mas a questão não é só velocidade, é também a clareza do sinal. Pensa num rádio. Um sistema nervoso eficiente tem uma alta relação sinal-ruído, tipo uma estação de rádio FM bem limpinha. Já um sistema menos eficiente seria como um rádio AM cheio de chiado. O problema é que replicar esses achados tem sido um desafio, o que mostra que a história talvez não seja tão simples assim. Então vamos para uma outra abordagem, uma que é indireta, mas que tem se mostrado mais confiável: o tempo de inspeção. A pergunta aqui não é quão rápido uma pessoa reage, mas quão rápido ela percebe as coisas. É o tempo mínimo que o cérebro precisa para registrar uma informação visual bem simples. O fascinante nessa tarefa, como a gente vê aqui, é como ela é simples. Uma forma aparece por uma fração de segundo e a única pergunta é: qual das linhas era mais longa? A genialidade disso é que tira a pressão da resposta, focando só na velocidade pura da percepção. E aqui está a grande pista. Uma meta-análise de dezenas de estudos revelou uma correlação forte e consistente de menos 0,51. O que esse sinal de menos significa? Que quanto menor o tempo de inspeção, ou seja, quanto mais rápido alguém percebe o estímulo, maior é a pontuação nos testes de inteligência geral. Isso é uma evidência muito forte para a teoria da velocidade. Agora, vamos para outra medida clássica de velocidade: o tempo de reação. Diferente do tempo de inspeção, aqui a gente mede o pacote completo: perceber o estímulo, tomar uma decisão e, finalmente, executar um movimento para responder. Este aqui é o aparato clássico de Jensen. A tarefa é super direta. A pessoa coloca o dedo no botão inicial e assim que uma das luzes acende, ela tem que mover o dedo e apertar o botão correspondente o mais rápido que conseguir. Então, o ponto principal aqui é que os achados são duplos. Sim, pessoas com fator G mais alto tendem a ser mais rápidas. Mas o que talvez seja ainda mais importante é que elas são mais consistentes. A variação entre uma tentativa e outra é bem menor. Um sistema nervoso eficiente não é só rápido, ele é confiável. Certo, a velocidade parece ser parte da história. Mas velocidade para fazer o quê? A investigação agora muda de foco, da rapidez do hardware para a arquitetura do software. Qual é o processo cognitivo central que realmente move a inteligência? E a principal suspeita é a memória de trabalho. Pensa nela como se fosse a área de trabalho mental do cérebro. Mas não é só sobre guardar umas informações por um tempo. É sobre ter um executivo central que gerencia tudo, que decide no que focar, que inibe as distrações e que combina informações para planejar e resolver problemas. E esse número aqui é de cair o queixo. Uma meta-análise bem cuidadosa encontrou uma correlação de 0,85 entre a memória de trabalho e a inteligência geral. Isso é tão alto, mas tão alto, que do ponto de vista estatístico, os dois conceitos são quase a mesma coisa.
Parece que a gente finalmente achou o motor da inteligência. Só que essa descoberta levanta uma questão bem provocadora. As tarefas que medem a memória de trabalho, tipo repetir uma sequência de números ao contrário, já fazem parte dos testes de QI há muito, muito tempo. Será que a psicologia cognitiva simplesmente deu um nome novo, mais chique, para um conceito antigo, o tal do fator G? O debate continua aceso. Deixando um pouco de lado os processos e passando para o hardware. Como é a aparência física de um cérebro mais inteligente? A neurociência moderna nos permite olhar diretamente para a estrutura e para a função do cérebro. E as pistas são bem consistentes. Um cérebro com maior volume, especialmente de matéria cinzenta, está correlacionado com maior inteligência. Uma rede específica, a rede parietofrontal, parece ser a central de comando para resolver problemas complexos. E o mais fascinante, mesmo quando o cérebro está descansando, a eficiência e a força das suas conexões neurais ainda conseguem prever o nível de inteligência. Chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça: a velocidade, a memória de trabalho, a estrutura do cérebro. Como é que tudo isso se encaixa para formar o cenário completo da inteligência? É importante notar que não é só uma questão de somar a velocidade de tarefas simples. Abordagens como a de Robert Sternberg, que tentaram quebrar o pensamento complexo numa série de operações mentais básicas, mostraram que a coisa é mais complicada. As pessoas são espertas, elas usam atalhos, estratégias diferentes, e isso acaba complicando esses modelos mais simples. E com isso, a gente chega à conclusão central. A inteligência geral, o fator G, não é só mais uma habilidade entre tantas. Ela parece ser a meta-habilidade, o tal do ingrediente ativo que permite que todas as nossas outras capacidades, como a habilidade espacial ou a verbal, sejam usadas de um jeito eficaz. Então, o que é a inteligência? Pelo visto, não é uma coisa só. É uma propriedade que emerge, que surge da interação de vários fatores. É o resultado de um sistema nervoso que processa informações de forma rápida, que faz isso de um jeito consistente e preciso, e cujas diferentes partes estão conectadas de forma densa e eficiente. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a base da inteligência é, em grande parte, biológica, uma característica do nosso hardware neural, quais são as implicações disso para o nosso desenvolvimento, para a educação e para a própria natureza do potencial humano? A ciência nos deu as pistas, mas as respostas para essa pergunta, bom, essas ainda estão sendo escritas.